Pessoal, a USP, quem diria, vai abrigar na próxima semana um ato contra o STF. Isso mesmo, você não está ficando maluco. Isso é uma notícia que, dependendo do ângulo como você olha, pode parecer ótima, ou pode ser também um dos maiores exemplos de hipocrisia política que a gente já viu nesse país. Provavelmente os dois ao mesmo tempo, né? Entidades civis, jurídicas, empresariais divulgaram um manifesto chamado Ninguém Acima da Lei. Esse documento pede, e eu vou ler aqui diretamente para vocês, olha, ele está pedindo o saneamento institucional e ético do judiciário e a definição transparente de parâmetros éticos que orientem a atuação dos ministros das cortes superiores. É isso que ele está dizendo aqui. Esse manifesto ele vai ser lido na próxima segunda-feira, dia 2 de março, na Faculdade de Direito da USP. Sim, a mesma USP onde o Alexandre de Moraes leciona, ele é professor lá. A mesma USP onde o Dias Toffoli integra a Associação dos Alunos. O simbolismo disso aí tudo não podia ser maior. O documento ele é contundente. Ele diz o seguinte, que o sistema de justiça ocupa posição decisiva nesse contexto. Como última instância de amparo institucional da sociedade, nele desembocam as expectativas, competências e esperanças de correção dos abusos, proteção dos direitos e contenção do arbítrio. Não é bonito, né? Lindo, perfeito. Concordo com cada palavra. O manifesto ainda afirma que a magistratura não pode jamais ser instrumentalizada para a obtenção de benefícios pessoais, familiares, econômicos ou simbólicos, diretos ou indiretos. E vai além, ele fala o seguinte, a resistência sistemática a qualquer forma de regulação, transparência e responsabilização não protege a justiça, mas somente interesses escusos. Perfeito. Absolutamente correto. Mas aqui eu preciso parar e perguntar uma coisa simples. Onde vocês estavam nos últimos 7 anos? Porque essas palavras poderiam ter sido escritas em 2019, 2020, 2021, 22, 23, 24 ou 25. Quando o STF, na prática, se colocou acima, muito acima dos outros poderes, eles podiam já ter feito isso. Quando os ministros tomaram decisões monocráticas, que deveriam ser do plenário, quando os inquéritos foram abertos de maneira, no mínimo, questionável, quando a liberdade de expressão foi suprimida por decisões judiciais, quando a censura do regime militar voltou com força total, nada disso provocou um manifesto na USP. Nada disso gerou um ato público das entidades civis e empresariais. Então, o que mudou agora? Simples. O caso Master. Toffoli recebendo pagamentos de sócios do banco. A mulher do Moraes mantendo um contrato de 129 milhões com o Daniel Vorcaro. Aí o problema deixou de ser a violação à Constituição e aos direitos humanos. Passou a ser financeiro. E dinheiro, como todo mundo sabe, faz a academia se mexer muito mais rápido do que qualquer princípio republicano. O manifesto reconhece isso de forma quase constrangedora quando ele faz o seguinte, quando ele fala o seguinte, as revelações envolvendo o Banco Master, ainda iniciais, são representativas dessa situação. Representativas. Depois de 7 anos de excessos, o estopim foi um banco. Não foi a censura, não foi o inquérito das fake news, o inquérito do fim do mundo, não foram as decisões que afrontaram o Senado, o Congresso, a própria Constituição, não foram velhinhas sendo presas injustamente. Não. O problema deles foi o Banco Master. E agora eu preciso tocar num ponto que me incomoda profundamente e que pouquíssima gente está falando abertamente assim. É muito provável que parte dessas mesmas lideranças que vão assinar esse manifesto sejam as mesmas que em agosto de 2022 assinaram aquela cartinha pela democracia, vocês lembram? Aquele documento que foi, na prática, uma declaração de apoio irrestrito ao STF e ao projeto petista de poder. A mesma carta que criminalizava qualquer crítica ao Supremo como ataque à democracia. A mesma carta que silenciou intelectuais, empresários, acadêmicos, jornalistas, que tinham críticas legítimas à conduta de alguns ministros. Em 2022, criticar o STF era ser golpista. Em 2026, criticar o STF é ser democrata. Interessante, né? E por que essa virada? Bom, na minha opinião, e repito, é a minha leitura dos fatos, isso só está acontecendo agora porque o PT autorizou, tá? É minha suposição. O PT, de alguma forma, deve ter sinalizado que certos ministros poderiam ser fritos, né, na gíria. Que o Toffoli e o Moraes se tornaram um problema até para o campo político que sempre os protegeu. Quando o Palácio do Planalto resolve que determinados aliados viraram fardos, a mídia amigável abre espaço
as entidades civis ganham coragem e, de repente, todo mundo redescobre os princípios republicanos que ficaram ali guardadinhos, engavetados por meia década. Não é coincidência isso, pessoal, nunca é coincidência. O manifesto termina com uma frase muito bonita. As organizações e personalidades aqui presentes seguirão vigilantes para garantir que absolutamente ninguém esteja acima da lei. Vigilantes, agora. Em 2026, os caras ainda têm a cara de pau de dizer que estão vigilantes. Estão vigiando o quê? Eu fico imaginando o que teria acontecido se essa vigilância tivesse começado antes, lá em 2019. Se lá em 2020, essas mesmas entidades tivessem ido à USP dizer que ninguém está acima da lei. Talvez o Brasil de hoje fosse um pouco diferente. Talvez o STF tivesse sido constrangido a se conter muito antes do estrago estar feito. Mas não foi o que aconteceu. O que aconteceu foi que uma parte da elite intelectual e empresarial brasileira fez um pacto de silêncio com o poder, enquanto o poder estava servindo aos seus interesses. Ou simplesmente enquanto eles tinham medo de ser o próximo alvo. E agora, quando o vento mudou, né? Quando o próprio governo que eles apoiaram sinalizou que é hora de mudar de página, como eu suponho que tenha acontecido, eles aparecem com um manifesto lindo na Faculdade de Direito da USP. Eu não vou dizer que o manifesto é ruim, não é. O conteúdo é correto. Um código de conduta para o STF é necessário, é urgente mesmo. A transparência das agendas dos ministros é inegociável. Tudo isso precisa acontecer mesmo. Mas a credibilidade de quem assina importa. Quando as mesmas mãos que aplaudiram os excessos agora assinam o documento que os condena, a gente precisa nomear isso pelo que é. Isso é oportunismo. É oportunismo tardio, envergonhado, mas é oportunismo. O Brasil merece um debate sério e consistente sobre os limites do poder judiciário. Merecia em 2018, merecia em 2022 e merece agora. A diferença é que agora finalmente está acontecendo, não porque a academia teve uma virada de consciência, mas porque o jogo político mudou. Então fica de olho em quem assinar esse manifesto. Compara com quem assinou lá a Carta pela Democracia. Vai ser uma lição reveladora de como funciona o poder no Brasil. Bom, é isso por hoje. Se você achou importante, compartilhe esse vídeo com quem precisa ver e a gente se vê no próximo vídeo.